para nós é gostoso ouvir isso, porque uma das coisas que realmente fez a gente colocar isso como um piloto, um projeto dentro do nosso core, ali dentro do nosso business, foi conseguir fazer uma leitura, trazer essa experiência para o paciente. Porque quando dentro do laboratório nós estamos fazendo, isso está dentro da nossa cultura, procurar fazer o melhor dentro de todas as condições que a gente tem, pensando no paciente, não no clínico. Porque a ponta, o final ali é quem está na cadeira e não quem está atendendo. Nós somos ferramentas para atender o paciente muito bem, né? Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do Proposta na Mesa. Isso aí, episódio número 14, Anderson. 14, estamos no 14. Que jornada nós já percorremos, hein? E galera, eu tô vendo lá a galera assistindo e não tá se inscrevendo no canal. YouTube, se inscreva, sininho, Spotify, se inscreva no Spotify, tá lá no trânsito. É conteúdo relevante, é um conteúdo fantástico. Vão lá, confere. Beleza? Se inscreva no canal. E olha só, esse episódio 14, para mim um episódio muito especial, né? Eu vou colocar esse episódio numa galeria especial aí que eu tenho, que é nada mais nada menos que um amigo meu de infância, que eu reencontrei ele, só que nós nos reencontramos por uma dificuldade que eu tive. Na realidade, assim, nós nunca nos desconectamos, né? Mas aí vem uma dificuldade na minha vida, eu vou compartilhar aqui com vocês e por isso que ele está aqui. Flávio, muito bem-vindo no nosso podcast Proposta na Mesa, cara. Muito obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui, principalmente com um amigo de infância aí, com um cara que, a gente tem um carinho muito grande, né? Desde de lá de trás. Desde o campinho, né? Desde o campinho, jogava bola jogando junto. Bola, arrumando confusão na rua, né? Infância 10, né? Diferente hoje dessa molecada, né? É, diferente. A tal da infância raiz, né? Essa daí foi boa demais. Foi boa. E o Flávio hoje, ele é proprietário da Matiz. Hoje o Flávio você tá no ramo de odontologia, né, Flávio? No segmento de odontologia aí a gente... Que legal. A gente adentrou, né? Eu vim para o segmento em 2015 e recentemente, vou dizer aí recentemente, porque fazem aí aproximadamente 9 meses, a gente adquiriu uma clínica, que é a Clínica Matiz. Veio de um core que a gente já tinha desde lá de trás, né? Nós temos um laboratório de prótese dentária, então nós fabricamos os dentes para os dentistas, né? Com uma alta tecnologia, que eu sei. Exato. Tem aí uma tecnologia envolvida muito legal por trás, né? Processos bem diferenciados. E nós entramos em 2015 já com essa tecnologia, trazendo inovação para o mercado. E nós sentimos aí uma necessidade e uma dor de tentar trazer o fluxo desde o início para começar a compreender, inclusive, os nossos clientes. Os nossos clientes dentistas, para tentar ajudar mais o paciente que está na cadeira, tentar ajudar no atendimento, tentar trazer uma experiência diferenciada para o paciente. Essa clínica veio como um piloto e a gente começou a estruturar todo esse processo e tivemos a honra, né? E o prazer de... Que isso, de estar contigo, de se reencontrar ali. Reencontrar, cara. E foi assim, foi uma dificuldade, porque assim, eu vou falar pra galera, né? Eu perdi o meu dente, né? Meu dente da frente aqui, ó. Eu perdi. E eu perdi através de um trauma, né? Eu, com 19 anos, eu sofri uma pancada no rosto e essa pancada criou um cisto na raiz do meu dente. Fui tentar tratar. Com 20 anos eu perdi esse dente da frente. E aí eu utilizei por muito tempo, Flávio, uma perereca, uma dentadura, uma dentadura de um dente só, que me causava muito constrangimento, porque muitas vezes eu ficava banguelo em áreas públicas, né? E sabe qual que foi a minha... Quando eu dei um basta nisso daí, Flávio? Eu jogando tênis. Eu contei isso pra você? Não.
Eu tava jogando tênis e aí eu bati na bolinha e eu fui respirar. E nisso que eu respirei, eu fiz assim, ó. E meu dente voou. Cara, e o desespero? Porque assim, você não quer que ninguém te veja banguelo. Ainda mais sendo central, o né? Central, cara, o centroavante ali. E aí, Flávio, eu falei assim, chega. E aí eu fui procurar fazer um implante. Só que eu fiz um implante que não foi muito bem executado ou não foi muito bem aceito por mim. E esse implante acabou quebrando, né, Flávio? Isso. E olha só, aí vem um outro trauma, né? Aí vem um outro trauma. Vou sintetizar a história. E aí o Kleber novamente banguelo com implante. E assim, Flávio, para mim, a minha primeira experiência quando eu fui por esse implante foi bem traumática. Eu falei, cara, se isso der errado, nunca mais eu faço isso. Porque foi traumático. Acho que tem de pessoa para pessoa também, né? E aí foi quando eu me reencontrei com você. Aí eu lembrei, eu falei, meu, Flávio tem uma empresa, talvez ele possa me ajudar ou indicar alguém. E eu tive a felicidade que você falou, Kleber, eu acabei de adquirir uma clínica. Isso aí. Vem aqui amanhã. E eu fui lá, e é isso que eu vim trazer aqui para vocês. A experiência que esse cara trouxe para mim. Eu sei que nós somos amigos, nós temos, mas toda a equipe dele, a forma que me tratou lá dentro da clínica, eu me senti acolhido num momento difícil. Pô, isso é bem gostoso, bem legal ouvir isso, Binho, porque Binho é um apelido carinhoso, né, que a gente tem desde lá de trás. Porque assim, gente, ó, vocês estão me vendo desse tamanho, ele me chama de Binho, porque quando eu era pequenininho, aí me chamavam de Clebinho, aí virou Clebão, né, ficou o Binho, agora é o Bão. Bom é o bom. Bom é bom, Bom né? é bom. Então, assim, para nós é gostoso ouvir isso, porque uma das coisas que realmente fez a gente colocar isso como um piloto, um projeto dentro do nosso core, ali dentro do nosso business, foi conseguir fazer uma leitura, trazer essa experiência para o paciente. Porque quando dentro do laboratório nós estamos fazendo, isso está dentro da nossa cultura, procurar fazer o melhor dentro de todas as condições que a gente tem, pensando no paciente, não no clínico. Porque a ponta, o final ali é quem está na cadeira e não quem está atendendo. Nós somos ferramentas para atender o paciente muito bem, né? E aí, logo essa primeira experiência, pô, e a gente fica, com certeza, né? Você fala, pô, vou trazer um amigo, que é um cara, pô, lado a lado para a clínica. Também tem aquele, não desconforto, mas aquela preocupação, né? Pô, será que eu vou conseguir superar as expectativas? Ou pelo menos atender as mesmas, né? Pô, ouvir esse feedback para mim é muito gratificante. Realmente, nós trabalhamos assim, dentro de um planejamento, entendendo qual era o problema, procurando realmente a melhor solução. O digital nos ajuda muito, tá? Hoje a gente trabalha assim com uma previsibilidade, com as ferramentas digital, né? Que a odontologia, durante alguns anos aí, bem poucos aí para trás, ela se tornou odontologia digital, né? Então o pessoal falava como uma odontologia diferente. E a gente não encara dessa forma, né? Odontologia é a mesma, as ferramentas digitais facilitam hoje, tanto no diagnóstico, quanto na previsibilidade, quanto em conseguir ter uma comunicação com o paciente muito clara, né? E deixar assim muito na tela o que nós estamos procurando fazer para o atendimento ser totalmente transparente. Posso abrir um parênteses? Claro. No atendimento digital, nós estávamos até falando aqui. Eu tenho uma agonia, a Raquel também tem aqui, a gente sempre compartilha dessa agonia de dentista, quando vai tirar aquele molde, que enche a boca do paciente de massa, e aí você não pode respirar, dá aquela agonia, e lá na clínica é tudo escaneado, cara. Sim, nós já trouxemos, já tem alguns anos, né, que já vieram os scanners intraorais. Hoje em dia ainda são poucos, vou dizer, pela proporção do mercado, mas nós trouxemos essa tecnologia para dentro da clínica justamente para trazer uma experiência mais agradável para o paciente e uma previsibilidade também, tá? Isso nos ajuda muito, porque hoje eu tenho uma otimização de atendimento, eu consigo fazer uma leitura se o que eu estou fazendo ali na hora tá bom, porque eu estou vendo na tela, eu consigo demonstrar para você
pontos da sua boca que muitas vezes eu ia precisar ficar gastando saliva ou muito tempo ali para tentar te explicar e você para tentar imaginar. São coisas diferentes, né? A comunicação ela tem que ser muito clara. E aí quando eu estou falando e você está ali do outro lado sem enxergar isso, para tentar entender é muito difícil. Então o scanner intraoral, as fotografias, as tomografias, né? Elas vêm para fazer essa junção e a comunicação fica muito clara para você estar enxergando o que a gente precisa, né? Então é uma experiência realmente diferenciada, um molde, não vou dizer que é do passado, mas a tendência é realmente diminuir cada vez mais e com o tempo não precisar mais fazer essa moldagem. E há sempre a preocupação de um atendimento bacana e não traumático, não é isso, Flávio? Exatamente. Porque assim, Exatamente. lembra lá na nossa escola, a gente não queria ir para aula, tinha um dentista lá na nossa escola, né? Tinha. E aí eu arranquei uns 2, 3 dentes aqui, ó, porque eu não queria ir na aula. Aí eu esqueci o nome do dentista, era um senhor, ele aplicava anestesia, juro, não é brincadeira, vinha com alicate no dente. E tirava, não, a gente brinca, né? Fala que recentemente, assim, eu tenho boas lembranças e ao mesmo tempo ruins hoje, entendendo um pouquinho mais. Porque nós falávamos, estou com dor de dente, e na ocasião não se tinha, né? Possibilidade de saber se era real ou não essa dor. E ele atuava na dor. Ele ia lá, anestesiava e ele ia tirar o que tivesse para colocar o amálgama na época, né? Que era massinha cinza. Quantas eu não coloquei só para não ir pra aula? Eu tenho aqui, ó, umas massinhas cinza que eu tentei trocar e não consigo, cara. Mas, Flávio, essa questão do atendimento, porque hoje muitas pessoas aqui que estão ouvindo, né, a gente, tem uma experiência ruim, né, num centro odontológico. E você traz uma experiência assim mais leve, cara. E acredito que isso está muito enraizado numa cultura, né, que você quer entregar para o mercado, Sim, né? Sim, Kleber, a gente tem assim, hoje nós temos assim, de forma muito clara, eu não sou dentista, tá? Eu sou empreendedor, eu sou empresário, mas a ideia, quando a gente entrou na odontologia, quando nós começamos a conversar, temos o sócio dentista, o meu outro sócio é o Fabiano, que é meu irmão. A ideia é reinventar, realmente trazer uma experiência diferente do que é um atendimento clínico, do que é um dentista, né? Isso começou uma movimentação, tem alguns players, amigos inclusive, que a gente vai buscar essa experiência junto, né? E ele até tem um slogan, que é o Murai de São Paulo, que é um grande amigo, ele fala, olha, uma das metas ou da filosofia deles é reinventar a experiência dentista. E isso para nós fez muito sentido, porque nós já tínhamos esse pensamento. As clínicas mudaram muito, né? Antigamente você chegava e já tinha aquele barulhinho do motor, fazendo zzz, que antes de entrar você já estava tremendo. Aquele pavor, né? Já estava o pavor. Você sentia o cheiro do dentista, era diferente. Hoje em dia não. Hoje em dia você vai nas clínicas, você tem um aconchego, você tem ambientes mais gostosos de estar, né? Você não escuta mais esse barulhinho. Para quem tem traumas ou que tem assim, fobia de dentista, você tem sedação hoje em clínica por um médico que acompanha, então é bem legal também, é uma outra experiência. Então, assim, tudo isso leva muito mais conforto ao paciente, né? A quem está sendo atendido, leva muito mais essa humanização, o que eu acredito que hoje nós, como ser humano, procura, né? Isso. Assim, essa consciência, pô, você não vai no dentista porque é legal. Não é legal. Pô, você vai porque você está com dor, porque está te incomodando. Você não acorda hoje e fala assim, eu vou no dentista. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, eu vou pro consultório. Pô, isso não existe. Sim. Você vai no dentista porque você está com algum problema, porque Exato. tem alguma coisa te incomodando. Então, você já sai de casa com aquela sensação ruim, uma experiência ruim de falar, porra, meu... Que é um compromisso de obrigação, exato. Né? E você chegar no local e de repente ele vir carregado com tudo isso, de um cheiro diferente, de um cheiro de clínica, do barulho de um motor, de uma anestesia que dói, porra, é incômodo. Já não é uma boa experiência. Então, assim,
hoje em dia a gente está tentando realmente trazer o paciente para uma conscientização, um clima mais gostoso, você vai ter ali uma música ambiente, tranquila, você vai ter uma anestesia hoje com equipamentos muito bons ou com dentistas clínicos muito bons que anestesiam sem dor. Doutor Elcio. Exato. Na minha cirurgia, o doutor Elcio, ele falava a cada passo que ele ia dar, ele, olha, agora eu vou te anestesiar, agora... E aí ele bem lentamente a anestesia, eu não senti nada na anestesia. Eu só quase desmaiei porque eu sou um bundão, né? Pensou, um cara desse tamanho ficando branco. Eu comecei a ficar branco lá. O Flávio me fotografando lá na cirurgia. E eu Flávio, pô, vou ter que parar de fotografar, né, cara? Porque eu sou bundão para essas coisas. Não é nada, muito pelo contrário. A gente respeita muito esses momentos, né? O Dr. Elcio, ele tem uma mão cara, assim, muito leve. Isso. A gente brinca, né, que a gente tem um equipamento que ele dá anestesia, ok? E é um equipamento que ele vai aplicar anestesia muito devagar, ele chama Morfeu. E hoje em dia a gente quase não usa, porque os clínicos que atendem realmente têm essa mesma delicadeza, esse mesmo cuidado com o paciente. Então, assim, faz uma diferença enorme, tá? E galera, a gente está aqui num podcast, né, do mercado imobiliário aqui, né, VersaCred. Kleber, mas por que você trouxe um assunto aqui de odontologia? O que eu estou querendo trazer aqui é a experiência, porque nada muda. A gente que atende aqui o mercado imobiliário, uma pessoa que quer comprar um imóvel, qual que é a experiência que você está levando para o seu cliente? É esse cuidado, né, de você pensar se vai ser traumático ou não para o seu cliente, né? Qual é a experiência que você está levando? Né? A sua imobiliária, ela é uma imobiliária que gera pavor nos seus clientes, porque ele vai assinar um contrato, né? Será que o seu cliente pode estar se sentindo enganado porque vai assinar um contrato? Por isso que eu trouxe o Flávio, pela experiência que eu tive lá na clínica dele. E assim, ó, mais uma vez sendo redundante, eu tenho certeza que ele não fez isso comigo, porque eu sou amigo dele. Não. Porque ele já me contou outras experiências que você teve lá, né? Até uma da semana passada que eu até compartilhei com a Raquel, de uma paciente sua que estava com um problema, né? Eu não sei o nome técnico, né, que você me passou, e você levou uma solução e ela começou a chorar na sua frente. Sim, sim. É assim, a gente procura trazer o humanizado. Ela estava com um problema mais amplo e com uma dificuldade, às vezes, um pouco maior ali de fazer tudo no momento, né? E aí a gente sugeriu para ela não gastar 2 vezes em 2 dentes específicos, em fazer uma coroa, realmente visando a paciente e não o lucro. Lógico que, como todo negócio, tem que dar lucro, senão não é um negócio. A gente não é uma ONG, né? Exato, não sustenta, não né? se sustenta. Mas, na realidade, ali a gente não está se importando com o ganho somente. Eu acho que o ganho ele faz parte do que a gente entrega. Então, como você colocou muito bem, né? A Versa, ela entrega uma experiência muito maior e a preocupação é atender quem está ali na ponta. É isso. Que é a pessoa que é o mais importante, né? Que é o paciente, seja na clínica, seja a pessoa que está adquirindo um imóvel, no caso da Versa. Essa experiência, ela tem que ser gostosa, porque é um momento que, por mais que você esteja assumindo uma dívida, tanto em um quanto em outro, porque quando você vai no dentista, você também está assumindo uma dívida, já não começa com experiência legal porque você já estava com dor. Aqui você vem para assumir talvez uma dívida, mas porra, é uma dívida para o seu sonho, é para a vida. Então tem que ser uma experiência gostosa, você tem que curtir isso. Na minha visão, tem que ser muito, muito gratificante você assinar com gosto, porque pô, é seu sonho sendo realizado. Mas assim, você vai realizar um sonho meu. E você sabe qual é. Sim. No primeiro dia eu compartilhei com você. Sabe qual que é meu sonho hoje? É eu poder morder um sanduíche, um pão. Morder, né? Porque muitas vezes eu tenho que tomar cuidado ainda com esse meu dente, porque ainda estou num processo de implante. Isso. E o Flávio falou assim para mim, eu vou fazer você morder esse lanche. É isso aí. E qual que é a importância hoje de uma mordida, Flávio?
de uma boa mordida, isso influencia na digestão, por exemplo? Totalmente. Não só na digestão, né? Hoje em dia a gente tem eu vou dizer, para boa parte da população, uma grande disfunção. Justamente por conta de pandemia e tudo mais, a gente encontra uma quantidade de pacientes hoje com bruxismo, que seria um desgaste de dentes, né? Ou rangimento. Antigamente o rangimento era mais noturno, hoje em dia ele se tornou diurno. Então as pessoas o dia inteiro estão apertamento de dentes e desgastes por vários fatores, o maior deles talvez seria a ansiedade, tá? Que a pandemia gerou, as pessoas mais em casa, então isso começou a interferir em vários outros problemas. Então dores de cabeça, problemas de ATM, né, que a gente fala que são estralos constantes, dores de ouvido, isso tudo ela vem da dentição, tá? Muitas vezes, mordidas erradas começam a ter dores cervicais. Na cabeça também, Flávio? Total, dores de cabeça, por apertamento ou por desgaste. Você começa a morder errado. Então, tudo isso é estresse. E a gente vive numa vida que acaba te levando um pouco para o estresse, né? Com menos tempo, ou a gente cada vez mais colocando prioridades na nossa vida e deixando a saúde, né? Sim. Normal aí do nosso dia a dia. Então, assim, essas dores, né, que a gente traz, podem ser muitas vezes amenizadas com uma mordida correta, com alguns dispositivos, o próprio ronco. Hoje em dia tem aparelhos de ronco e apneia, né? Antigamente você tinha que fazer cirurgia, hoje tem o laser que ajuda muito, mas você tem aparelhos para dormir melhor, para você roncar menos. Que legal. Então tem assim uma diversidade de coisas aí para... Agora um paradigma, Flávio. Claro. Vamos falar o seguinte, sobre custo. Tá? A gente sabe, né, a gente está falando aqui para vários públicos, de A a E. A gente sabe que um custo de um tratamento odontológico ele não é barato. Tá? Porém, vamos falar um pouco do lado da clínica, o lado clínico do negócio. Legal. Os materiais também não são baratos. Então, a gente estava discutindo muito isso. Para você ter um tratamento adequado, você tem que usar um material bom, excelente, de qualidade, vamos dizer assim. Porém, isso tem um custo. Exato. Né? Se esse custo ele é um custo inferior, a gente pode falar que não é um material com tanta qualidade e durabilidade, vamos dizer assim. Podemos dizer, é que assim, quando a gente entra em material, nós temos de 8 a 80, ok? Você definir o que é melhor ou é pior, é difícil eu falar como negócio, Entendi. Mas assim, se você colocar uma compra onde você tem peças similares, Tá. E uma custa 8 e a outra custa 80, alguma diferença tem. Tá. Tudo bem? Eu não vou entrar em mérito de qualidade para desmerecer talvez Sim. o de 8 e não vou colocar também o de 80 como num pedestal. Mas a gente procura realmente trabalhar com materiais de alta qualidade e que, por experiência, trazem uma longevidade maior, trazem um benefício estético e funcional muito melhor para as pessoas. Mas então o que eu uso mais barato não traz? Pode trazer, mas eu não tenho assim tanta bagagem ou tanta experiência para falar assim, olha, ele vai me ter uma longevidade muito grande. É porque assim, pode a conta, eu falando como uma pessoa que está aí ouvindo. Eu vou colocar um material um pouco mais barato, inferior, esse material vai durar 1 ano na minha boca. Ou eu posso ter um material que vai durar 20 anos. Então, o custo, eu posso ter um custo anual, que talvez eu vou ter um gasto, somando, vou ter um gasto muito maior do que ali eu fazer um tratamento correto com um excelente material, numa boa clínica, numa posição bacana. É assim, você citou bem que talvez a sua primeira experiência não foi tão agradável, tudo bem? Tivemos alguns problemas, tivemos quebra e tudo mais. Por qual motivo? Assim, a gente entrar nesse aspecto, provavelmente o material não foi utilizado
o melhor, de melhor qualidade naquele momento. Porém, a gente costuma falar que assim, existem materiais e bolso para tudo. Sim. Quando vai um paciente lá que eu tenho um protocolo cerâmico, vamos dizer assim, tá? Trabalhando como laboratório, a gente tem um protocolo que ele vai imitar o dente, resistência, durabilidade realmente longo prazo. E aí a gente tem um outro protocolo que ele é resina. Tudo bem? São dois materiais diferentes e um deles é comprovado que ele vai durar em torno de 4 a 5 anos. O outro é para ficar na boca 10, 15, 20 anos. A gente fala que assim, ó, para sempre é muito difícil você prometer, porque a gente tem 3 pilares, né? O clínico, o laboratorial e o paciente, tá? O paciente eu não estou vendo todo dia, então existem alguns cuidados que depende do paciente totalmente, tá ok? Se nem o dente às vezes ficou definitivo, não dá para prometer algo que seja definitivo, tudo bem? Mas assim, existem hoje materiais que comprovadamente se tem de 2 anos, de 5 anos e de 20 anos em boca. E isso daí, Flávio, eu quis trazer esse assunto porque parte de uma forma humanizada também no tratamento de vocês lá na clínica é mostrar essa diferença, né? E de uma forma muito clara para o paciente, né? Olha, tudo que nós estamos fazendo é por conta disso, daquilo, muito bem explicado e muito bem detalhado. Falando um pouquinho de processo que a gente estava falando, legal, lá na clínica, isso daí também serve para quem trabalha com vendas, né? Você falou uma questão muito importante. Ali na cadeira, não é legal ali o dentista já falar, olha, seu tratamento ficou X, Y, Z, tal. Levar para ter uma outra pessoa, alguém para tipo, passar um orçamento. Como que isso é pensado? Eu estou dizendo mais de um fator de atendimento, de experiência. Legal. Né? Assim, pensamos nessa construção de processo, porque independente da área, quando se trata de serviço e você atende alguém tecnicamente, você como paciente ou como a pessoa que está recebendo o serviço, eu vou lá e explico toda uma parte técnica. E eu fico um tempo te mostrando todos os detalhes, o que vai ser feito, o que deixa de fazer, independente da área. Você, como consumidor desse serviço, muitas vezes vai se sentir acuado ou inibido de pedir desconto, de tentar negociar um pagamento, porque eu fiquei ali um tempo grande explicando tudo isso para você, tudo que vai ser feito. Então, o que nós pensamos? Para trazer um maior conforto pro paciente, ele tem toda a explicação técnica, e aí a partir daí, se não tem dúvidas, ele vai para uma sala onde é apresentado o orçamento, as fases, o que precisa, com uma pessoa de comercial, ok? Onde ali sim, se precisar negociar algum desconto, e ali você vai poder espremer sem ter aquela vergonha, né, natural do ser humano, de falar, mas o cara está me explicando tudo e eu ainda vou pedir desconto, vou dar preço no serviço dele. Não, você ali você se sente mais à vontade, está num ambiente mais tranquilo para você tentar negociar uma condição de pagamento e ver o que se encaixa dentro do orçamento, né? Legal. E assim, uma das coisas que nós colocamos lá, isso muito claro, né? Existe algumas fases, né, em todos os processos. Quando você procura, no caso o dentista, você tem o que você está procurando, ok? É uma dor. Então você tem ali uma etapa disso. Mas se você está com uma dor ou se surgiu algum problema, teve um motivo, ok? Qual foi esse motivo? Eu não preciso tratar a dor, eu tenho que tratar o motivo que está acontecendo. E muitas vezes pode se passar a percepção, né, para quem está ali na cadeira, fala, eu vim por causa de um dente, o cara está falando para mim fazer a boca toda. Não é. A gente vai muitas vezes trazer isso de forma o que é urgente, o que você precisa ficar de olho, né, para tratar daqui a um tempo e preparar o seu bolso, inclusive, para isso financeiramente, e o que seria o mais indicado para resolver o seu problema já com longevidade, tá? Porque muitas vezes está quebrando um dente. Aí você vai lá e troca só esse dente. Aí você vai fazer, com pouco tempo ele vai quebrar de novo. Porque o problema não é o dente. O problema é alguma parafunção, alguma coisa que está ocorrendo que está fazendo com que ele quebre.
Tá? Então isso a gente costuma falar que é em todas as áreas, né? Quando a gente está Sim, serviço. por isso que eu trouxe você aqui, porque eu encontrei, né, na Matiz ali no atendimento toda essa experiência que você traz para nós. Vamos falar um pouquinho de tecnologia naquilo que você faz, porque eu fiquei impressionado com a sua empresa, né? Que o Flávio fez esse meu dente aqui idêntico ao outro dente. Exato. Para não ter uma diferença, né? Nesse provisório, por enquanto. Exato. Que é um provisório. Na parte estética. Na né, parte estética. E o que é essa tecnologia? Eu sei que tem impressora 3D hoje que vocês trabalham. Como que funciona isso, Legal. Flávio? Bom, isso vem um pouco da indústria, tá? Mas como você colocou bem, hoje a gente tem o scanner intraoral. E a partir do momento que eu escaneio a sua boca, o que eu tenho de um lado, eu vou conseguir verter para um outro. Então, dentro do laboratório, tá? E aí é o laboratório que a gente traz aí para o negócio, eu tenho algumas tecnologias de CAD envolvida, tá? Então, eu tenho software de desenho específico do dental, onde eu consigo tanto colocar dentes novos, quanto simplesmente copiar os seus e espelhar ele, né? Que a gente fala, trazer para o outro lado. Sim. De uma forma 3D, né? No momento em 3D, porque sua boca se tornou 3D. Tá. E a partir daí, sim, eu tenho tanto CNC quanto impressoras hoje, 3D, produzindo esses dentes. E aí a gente define os materiais, então cada material vai para um processo, né? Então, no caso de um provisório, eu freso ele. Então, ele é um centro de usinagem que fresa. No caso de um material em silicato, eu vou usar um material impresso ou também fresado. Então, eu tenho os materiais que são fabricados mesmo, o dente, e aí o processo ele é fabricado dentro disso. Antigamente, né? Como que fazia isso? Sem Na essa mão. tecnologia? Era na mão. Na mão. Então, antigamente, para o pessoal entender um pouquinho, dentro do laboratório, o que se fazia? Moldava, e aí eu vertia o molde num gesso. Então, eu tinha o gesso, seria a cópia da sua boca, e aí o técnico ele pegava uma cera, um gotejador, e aí o gotejador é uma ferramenta, ele aquecia ela, colocava na cera, e aí ele ia construindo gotinha a gotinha o dente. E aí ele dava o formato. Ainda tem alguns laboratórios que fazem dessa forma, tá? Nós paramos de fazer dessa forma em 2015, mas tem muitos laboratórios hoje pelo Brasil que ainda continuam numa forma analógica, funciona também, Sim. Mas de uma forma limitada, né? O técnico ele é um ser humano produzindo, ele tem limitação, ele vai ter o dia que ele está de bom humor, o dia que ele não está tanto. Um dia que a mão está tremendo. Um dia que a mão está tremendo, vai sair um pouquinho diferente, mas era tudo feito na mão e na cera. A partir da cera, usa uma técnica que chama cera escorrida, né, que a gente chama, uma técnica de fundição. Então a gente pega essa cera, coloca dentro de um refratário, vai para o forno, escoa a cera e injeta o material dentro. Então é um processo um pouco mais longo, mas totalmente artesanal, né? Caramba. Esse processo artesanal ainda existe bastante e agora se tornou o sapateiro italiano, né? Porque fica algo mais... Pó e líquido, hoje em dia tem os ceramistas que fazem feldspatica, né? São os artistas, né? Total. Então, assim, vou trazer um pouquinho para o lado tecnologia. A tecnologia vai substituir a mão de obra. Não vai. Sim. A tecnologia otimizou a mão de obra. Tá. Então, hoje a gente fala no mercado aí de 330 a 400 mil dentistas, de uma população de 200 milhões de brasileiros aproximado. Isso aí, a tecnologia, ela escala, né? Exato. Ela conseguiu trazer escala para o laboratório, atender várias outras clínicas, né? Porém, ainda existe um mercado que o cara quer o sapateiro italiano. E que faz sentido e que está tudo bem. Está tudo certo. E esse cara que fazia talvez na cera, ele se aperfeiçoou e hoje ele faz no pincel e no pó e líquido, construindo o dente direto na cerâmica. Ótimo. Meu amigo, chegamos ao fim. Pô, foi bate-papo rápido, né? Rápido, sensacional. Não, pareceu rápido porque o assunto ele é bom, ele é ótimo. Agradecer muito, porque eu sei que você teve que remanejar a sua agenda. Galera,
eu aprendi também com o Flávio, com o Dr. Felipe, um abraço, Dr. Felipe Beraldo, que hoje é um cliente aqui da Versa também, está comprando aí o seu imóvel. É isso aí. Eu sei que o tempo é bem escasso. São protocolos que vocês têm que fazer de atendimentos, né? Domingo você estava trabalhando. Eu sei que o Flávio trabalha às vezes até 1, 2 horas da manhã aí fazendo o protocolo para fazer atendimento e dar um retorno. Assim, Flávio, muitíssimo obrigado por você disponibilizar seu tempo, né? Deixar lá também a sua família, né? Os seus filhos. Tem aí 2 filhos, um menino e uma menina, é o Theo e a Maitê. A Maitê, é isso aí. Manda um abraço também para a esposa e gratidão mesmo. Eu que tenho que agradecer aí a oportunidade e por estar com um grande amigo, né? Putz, batendo cara, esse papo, muito gostoso. E eu falei ontem para Raquel assim, cara, que bom foi reencontrar, me reconectar com o Flávio assim. Falei isso ontem para Raquel. Para mim está sendo muito bacana. Porra, digo mesmo. Eu acho que alguma coisa a gente tem aí para fazer muito para frente aí, muitas coisas. Troca de experiência. E Flávio, tem uma última pergunta que eu tenho para fazer para você, cara. Bora lá. É a pergunta para a gente fechar o nosso podcast aqui. Na Versa nós temos uma frase. Qual é essa frase? Quem até criou essa frase foi a Raquel, num livro que ela foi coautora, que é a seguinte: se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. A pergunta é: qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Pô, Kleber, boa pergunta. Sinceramente, ótima. Eu vou ser assim, talvez muito certeiro aí. Eu não vou falar que o mundo não nos dá oportunidade. Tá. Porque eu diria que talvez o mundo ele está dando oportunidades constantes. E a todo momento nós precisamos realmente criar e abraçar. Cabe a nós abraçarmos aí as oportunidades e levar isso para frente, né? Complementando um pouco isso, eu falo que na nossa vida a gente vem de uma história muito linda, né? De criação, mas sem muitas condições, e criamos as nossas oportunidades. Com 14 anos eu estava trabalhando, fiquei 19 anos numa empresa na parte da indústria, totalmente diferente da odontologia, e em 2015, tanto pelo minha mulher engravidar, eu querer ter mais tempo, que era o que me faltava, porque eu trabalhava muito também, mas eu viajava demais. Surgiu a oportunidade de vir para a odontologia e eu simplesmente mudei. Num momento da minha vida que eu estava bem financeiramente, eu resolvi simplesmente mudar e começar tudo novamente. Então, assim, não tem tempo, não tem hora. Eu acredito que a gente pode, sim, a todo momento, abraçar as oportunidades e fazer com que elas aconteçam, né? O que não dá para esperar é ficar sentado, deixar as oportunidades e nem começar. Ficar reclamando. Exato. Então, o criar a oportunidade, para mim, eu acredito que seria isso. Excelente, meu amigo. Na vida a gente cria constante. É isso. E tudo tem um propósito. Eu acredito que toda essa oportunidade que você criou e que o mundo também foi te dando é para você impactar outras vidas, como você impactou a minha, vem impactando. E tem muita coisa aí também, muitos sorrisos para você colocar no rosto de muitas pessoas aí. Gratidão. Tá bom? Obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Valeu. Galera, vocês viram que episódio fantástico. Compartilhe esse conteúdo. Vai lá, se inscreve no canal no YouTube, Spotify. Beleza, galera? E olha só, se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Valeu!